Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online. Que nesta noite você possa confiar no Senhor, esperar no Senhor e ter a certeza que o Senhor cuida, que o Senhor protege e o Senhor nos livra. Pegue esse link agora, compartilhe com o seu irmão, com o seu amigo, que você possa convidá-lo a participar deste culto. Mas que nesta noite você possa já iniciar esse culto com um coração quebrantado. Que você possa iniciar esse culto com um coração totalmente voltado para o Senhor. Que você possa falar: Senhor, eu confio em Ti, eu espero em Ti e tenho certeza que o meu milagre está a caminho. Baixe sua cabeça, vamos orar. Eu quero que realmente você se desligue das preocupações, da circunstância e que você seja sincero e fale com o Senhor. Coloque diante dele os seus medos, as suas angústias. Coloque diante dele a sua situação e confia nele. Pai, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade em poder estar na tua casa. Queremos te pedir nesta noite, Pai, se inclina para ouvir o clamor da tua igreja. Se inclina, Senhor, para ouvir o clamor daqueles que estão desesperados, precisando de um socorro. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade para agir no nosso meio. Que o Senhor venha falar, que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha nos usar, que possamos ser boca de Deus nesta noite e que a cura, o milagre chegue, Pai, aonde precise chegar, Pai. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar. Então que você possa já começar esse culto agradando ao Senhor. Que você possa realmente falar: Senhor, acrescenta em mim a fé necessária para poder viver um milagre nos dias de hoje. E o texto que eu quero compartilhar com vocês é a história de duas pessoas que agiram com fé no momento mais difícil da vida delas. Essas pessoas, elas tiveram coragem, elas tiveram ousadia de procurar Jesus e falar: Senhor, a minha situação hoje está assim e eu preciso do Senhor na minha casa, eu preciso do Senhor na minha vida e eu estou disposta a enfrentar qualquer adversidade, qualquer dificuldade para te tocar, para me aproximar de ti. Lá em Marcos 5, do 21 ao 32 diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi ao seu encontro e jogou-se aos seus pés, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e apertava todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela já havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes os fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como está essa gente? O que está apertando de todos os lados? E ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver o que tinha feito. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre de todo o seu sofrimento.
Você está livre de todo o seu mal. Duas famílias completamente diferentes. Jairo, né? Ele vai ao encontro de Jesus, porque ele sabia que a sua filha estava morrendo. E quando ele encontra Jesus, ele se joga aos pés de Jesus, ele implora: Jesus, eu preciso do Senhor lá na minha casa. A minha filha, ela está morrendo e o Senhor precisa ir lá para que ela sare e para que ela viva. Jesus, na hora, seguiu o caminho com ele. Não só Jesus, mas a multidão também seguia. Eles estavam indo para a casa de Jairo. Só que no caminho, se aproximou deles uma mulher que estava enferma há 12 anos. Há 12 anos carregando uma enfermidade. E a palavra relata que essa mulher, ela gastou tudo que tinha, ela gastou todos os seus recursos e nada resolveu. Ela não tinha mais nada para fazer. E por mais que ela tentasse, a situação piorava cada vez mais. Mas tendo ouvido falar desse Jesus, ela decidiu tocar nas vestes deles. Ela decidiu tocar na capa de Jesus. Ela decidiu enfrentar a multidão, porque os seus pensamentos eram o seguinte: eu sei que se hoje eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Eu sei que hoje, se eu me aproximar dele, eu vou ser totalmente sarada. E quando essa mulher, ela enfrenta a multidão, né, ela se aproxima dele, ela também sentiu medo. Mas ao mesmo tempo, ela percebeu que aquele sangramento havia parado. Ela já estava curada. Ela podia permanecer no lugar onde ela estava. Ela poderia ter ficado calada. Ela poderia, do mesmo jeito que ela chegou, ela sair. Mas não, na hora que Jesus sentiu o toque, ele perguntou: alguém me tocou? Só que quando ele perguntou lá no meio da multidão. Os discípulos disseram: quem te tocou? Olha para a multidão, todo mundo te aperta. Mas Jesus disse: não, alguém me tocou, mas alguém me tocou diferente. Porque quando ele sentiu o toque, ele também sentiu fé. Aquela mulher, ela ficou 12 anos carregando aquela enfermidade. Aquela mulher ficou 144 meses isolada. Ela não tinha mais recurso. Ela não tinha cura. Ela não tinha ninguém. Mas quando ela ouviu falar desse Jesus, esse Jesus gerou fé. Esse Jesus gerou esperança no coração dela. Aquela multidão que gritava que ela era impura, que ela não podia estar no meio da sociedade, que ela não podia ter relacionamento com ninguém, também estava ali. Mas na hora que ela ouviu falar desse Jesus, ela falou assim: independente do que pensam, independente do que eles acham, independente do que eles vão me chamar, eu vou me arriscar, eu vou deitar no chão, eu vou me arrastar e eu vou chegar até ele. Jesus estava ali. Era Jesus que estava no caminho daquela mulher e também era Jesus que estava no caminho de Jairo. Mas o que chama minha atenção, que Jesus, ele parou de caminhar em direção da casa de Jairo. Jairo estava desesperado, a filha também estava morrendo. Ele também precisava de um milagre lá na casa dele. Mas o que Jairo não sabia, que ele ia ter que aprender também a esperar. Jairo também ia ter que esperar, Jairo também ia ter que ver um milagre, Jairo também ia ter que ver uma mulher ser curada, uma mulher ser sarada de todas as áreas da vida dela, para o Senhor continuar a caminhada. E essa mulher, ela quebrou todas as barreiras da vida dela. Ela quebrou as barreiras internas, ela quebrou as barreiras externas. As externas era enfrentar a multidão. 12 anos, isolada. 12 anos sabendo que não podia se relacionar, sabendo que não podia ter uma vida normal, sabendo que não podia ter contato com ninguém, porque ela era considerada impura. Ela não podia estar no meio da sociedade. Ela teve que quebrar essa primeira barreira na vida dela. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela também entendeu que a oportunidade que ela tinha era única. Ou eu agora me arrisco, eu me lanço no meio dessa multidão e me aproximo daquele que pode resolver a minha vida, ou eu vou viver uma vida inteira
sendo impura, não podendo ter a liberdade de andar, de caminhar e de viver em sociedade. Essa mulher, ela se arriscou de todos os lados. Ela quebrou a barreira interna. Dentro dela tinha medo. Dentro dela tinha aflição. Eu fico imaginando essa mulher 144 meses isolada. Um mês que nós estamos isolados. Quantas coisas já passou pela nossa cabeça? Quantos medos já tentou invadir os nossos pensamentos? Quantas incertezas vieram ao encontro do nosso coração? Né? Talvez até o recurso que você tem também já acabou e você esteja como ela. Eu gastei todos meus recursos, eu gastei todo o meu dinheiro, eu gastei tudo que tinha e agora eu não tenho mais nada. Agora eu não tenho nem dinheiro, agora eu também não posso sair, agora eu não posso trabalhar, agora eu não posso tocar minha vida normal, eu também tenho que ficar isolado, protegido por um período. Essa mulher ficou 144 meses isolada. Eu fico imaginando a mente, o pensamento. Eu fico imaginando o sentimento que essa mulher tinha. O emocional dela já devia estar totalmente desgastado. O físico dela, a esperança dela. Mas quando ela ouviu falar desse Jesus, ela enfrentou todas as barreiras. Ela enfrentou a multidão, ela enfrentou o medo, ela enfrentou o desgaste físico e emocional para tocar. Porque ela sabia, dentro dela, o seu pensamento, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. E eu quero chamar a tua atenção. O texto fala que quando ela tocou, automaticamente o sangramento cessou. Aquilo que ela foi buscar já estava resolvido. Ela já estava curada. Mas Jesus, ele não só cura a nossa enfermidade. O Senhor cura todas as áreas da nossa vida. O Senhor conhecia aquela mulher. O Senhor conhecia o emocional dela, o coração dela. Ele sabia que o problema não era só a hemorragia. Ele precisava também trazê-la de volta para a sociedade. Ele precisava também aproximar ela. 12 anos ouvindo impura, 12 anos vivendo isolada. Mas quando Jesus perguntou quem me tocou, e os discípulos falaram, muita gente te tocou. E ele disse, não, alguém me tocou de uma maneira diferente. E quando ela realmente entendeu o que havia acontecido, que não podia mais se esconder, quando ela entendeu o que havia acontecido naquele lugar, ela também se atirou aos pés de Jesus. Mas quando Jesus identificou quem era que havia tocado, ele não chamou ela de mulher. Ele não chamou ela de impura. Ele falou assim, filha, a tua fé te salvou. Essa mulher, ela pôde provar o amor de Jesus. Jesus chamou ela de filha. Jesus chamou ela, falou assim, filha, é a tua fé te salvou. Essa mulher, ela pôde experimentar o amor de Jesus, essa mulher pôde experimentar o poder de Jesus, essa mulher pôde provar a salvação. Porque ela não só foi curada, ela não só foi restaurada, mas ela também teve a salvação na vida dela. E eu fico imaginando Jairo vendo tudo aquilo. Lá no começo da história, quem começou foi Jairo. Foi ele que se atirou, foi ele que se jogou, foi ele que pediu socorro. Mas a história dele teve que parar um pouquinho. Espera. Eu entendo que Jesus também estava ensinando Jairo. Jairo foi atrás de Jesus porque ele precisava de um milagre. Mas Jairo precisava entender, para que o milagre chegasse na casa dele, ele também ia precisar crer, confiar e ter fé no coração dele. Jairo viu. Jairo presenciou o milagre. Jairo viu a situação daquela mulher. Mas quando Jairo viveu tudo aquilo, enquanto Jesus estava falando, continuando, conversando com aquela mulher, os seus empregados foram ao encontro dele. E quando se aproximaram de Jairo, Jairo falaram, Jairo, não se preocupa não, não incomoda mais não. Não incomoda mais o mestre. A sua filha já está morta.
Jesus, ouvindo a voz daquele empregado, ele olhou para Jairo e falou assim: Jairo, não se importa com o que você está ouvindo. Não temas, tenha fé. Olha o que você acabou de ver, olha o que você acabou de viver junto comigo, do meu lado. Você presenciou um milagre. E não é porque eu parei no caminho para curar essa mulher, eu não vou continuar a caminhada e eu não vou chegar na sua casa. Eu fico imaginando Jairo diante daquela situação, olhando para um Jesus que cura e olhando para os empregados desesperados, falando: para, não adianta mais, demorou. O tempo passou. Na hora que ele devia ter ido com você, ele foi curar a mulher. Quantas incertezas invadiu o coração daquele homem. Quantos medos voltaram à tona. Ele presenciou um milagre. Ele viu a cura daquela mulher. Aquela hemorragia havia cessado. O emocional daquela mulher havia sido curado. Vem, filha. É a tua fé. A tua fé te salvou. Jairo, naquele momento, ele teve que fazer uma escolha. Ou ele escolhe em crer nesse Jesus que cura, ou ele escolhe dar ouvido à voz dos empregados e volta para casa sem o seu milagre. E eu quero chamar a tua atenção nesses dois aspectos. O que tem te impedido de viver um milagre? Você tem deixado de acreditar em um Jesus que prometeu que estaria contigo nesta caminhada até o fim da sua vida? Ou você vai dar ouvido ao que o mundo fala, que as pessoas falam, ao seu respeito, a respeito da sua casa, do seu casamento, da sua família? Quando Jairo olhou para aquela situação, ele decidiu. Ele decidiu continuar caminhando com Jesus. E quando Jairo decidiu caminhar com Jesus, ele também pôde provar do amor de Jesus. Ele provou o amor de Jesus, porque Jesus, ele parou aquele instante para socorrer uma mulher, mas ele não desistiu quando a notícia ruim chegou. Jesus não é influenciado por más notícia. Jesus olhou e falou assim: ei, Jairo, não temas, tenha fé. Eu comecei a caminhada indo para tua casa. E não é porque eu parei, eu não vou chegar na tua casa com um milagre. Jairo, ele decidiu naquele dia, naquela hora, olhar para Jesus, seguir Jesus e continuar ouvindo a voz de Jesus. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Imagina o Jairo voltando para casa. Eu imagino os empregados olhando para ele e falando: acabou. E ele falando com ele mesmo. Olha o pensamento de Jairo: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Olha o pensamento daquela mulher: se eu apenas tocar, eu serei curada. Fé. Eles agiram com fé. E que nesta noite você também possa agir com fé. Que nesta noite, mesmo que a situação da sua casa se encontre na mesma circunstância, na mesma situação dessas duas pessoas, que você possa olhar e falar assim: não importa. Não importa o tempo que eu estou nesse isolamento. Não importa a situação que eu deixei a minha casa. Hoje eu decidi encontrar aquele que pode resolver qualquer situação da minha vida. Que nesta noite você possa realmente falar: Senhor, eu decidi me prostrar diante de Ti. Eu decidi ir atrás do Senhor. Eu decidi Te buscar. Eu decidi Te ouvir. Eu decidi Te obedecer. Talvez você pare e fale assim: Senhor, mas as notícias hoje não foram boas. As notícias hoje gerou medo no meu coração, gerou angústia. As notícias de hoje gerou algo no meu coração que eu não sei se eu vou conseguir. E o Senhor fala para você: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Mesmo que o Senhor pare você um pouquinho e falar: espera.
Espera um pouquinho, porque eu vou gerar milagre na vida deste irmão. Espera um pouquinho, porque hoje o milagre eu vou fazer na vida daquele outro irmão. Isso não quer dizer que Jesus te abandonou, te deixou no caminho, não. Jesus estava assim, ei, agora eu vou continuar, é com você. O milagre que você precisa, sou eu que vou providenciar na tua vida. Que você possa nesta noite realmente falar, Senhor, eu quero provar do teu amor, eu quero provar do teu poder, eu quero provar desta salvação hoje na minha vida, na minha casa, na minha família. Que você possa hoje falar, Senhor, tudo aquilo que tem impedido de caminhar, tudo aquilo que tem, Senhor, me paralisado, todas as barreiras internas e externas na minha vida, hoje, Senhor, vão ser quebradas. Hoje, Senhor, eu vou colocar nas tuas mãos e definitivamente eu vou ser curado. Eu vou ser restaurado. Jairo viveu um milagre na casa dele. Aquela mulher viveu um milagre na vida dela. Jairo estava preocupado por uma enfermidade, algo que apareceu, algo que surgiu. Essa mulher carregou uma enfermidade 12 anos. Ela não tinha mais recurso, ela não tinha mais provisão, ela não tinha ninguém a quem se apegar. Ela era impura, mas ela foi chamada de filha. E quando ela foi chamada de filha, o coração dela foi totalmente transformado, totalmente curado, totalmente restaurado. Ela também se aproximou desse Jesus, ela também confiou nesse Jesus que podia mudar toda a sua história definitivamente. Que nesta noite você possa falar, Senhor, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero esse Jesus na minha casa, eu quero esse Jesus em todas as áreas, em todos os momentos. Que você possa realmente falar, Senhor, entra, toca onde o Senhor precisa tocar, mexe aonde o Senhor precisa mexer, muda aquilo que o Senhor precisa mudar. Você tem hoje uma oportunidade de entrar no seu quarto, trancar a porta do seu quarto e realmente tirar todas as barreiras da sua vida e falar realmente quem você é. Realmente você olhar para Jesus e falar, Senhor, os meus rótulos são esses. Lá fora eu sou conhecida desse jeito, mas hoje na tua frente eu sou conhecida como filha. E como filha, Senhor, eu quero ser cuidada, ser tratada, ser restaurada. Que você possa realmente falar, Senhor, é hoje que eu preciso desse milagre. É hoje que eu preciso que o Senhor entre na minha vida e que a alegria chegue e que a esperança chegue. Que você possa falar, Senhor, é em Ti que eu confio. É em Ti que eu deposito toda a minha esperança. Que essa palavra venha gerar fé no teu coração. Que essa palavra hoje venha gerar ânimo no teu coração. E que você possa olhar para a circunstância e falar, independente do que eu estou sentindo, independente do que eu estou vivendo, os meus pensamentos hoje serão totalmente voltados para o Senhor. Se eu apenas te tocar, Pai, eu serei curado. Se eu não tiver medo e se eu tiver fé, eu vou viver o milagre da minha vida. Foi isso que Jairo fez. Jairo teve que esperar sim, porque no caminho apareceu uma pessoa que precisava de um milagre também. E que nesta noite você possa falar, Senhor, eu tenho aprendido a esperar. Eu tenho aprendido a confiar no Senhor. E é nesta noite que eu quero ver um milagre dentro da minha vida, dentro da minha casa. Que você seja você. Aquela mulher, na hora que foi identificada, ela não teve mais medo de se expor. Ela não teve mais medo de se expor porque ela sabia que aquela hemorragia já havia sido curada. Mas ela não entendia que o Senhor queria também curar o seu emocional. O Senhor também queria curar o seu coração. Jairo, quando procurou Jesus, ele foi em busca de um milagre. Mas Jairo também teve que aprender que era necessário crer para viver o milagre na vida dele. Era necessário ele ter fé para ele poder realmente tocar em um milagre. A notícia era que a filha já havia morrido. Mas quando Jesus chegou na casa de Jairo, a menina estava dormindo.
E quando Jesus a chamou pelo nome, ela imediatamente se levantou e voltou a ter vida. Ela foi totalmente sarada, ela foi totalmente curada. O Senhor sabe aonde está a sua hemorragia. O Senhor sabe a área que precisa ser tratada hoje. Talvez a hemorragia hoje seja no seu casamento. Talvez a sua hemorragia hoje seja o seu emocional. Talvez a sua hemorragia seja o seu trabalho, seja a sua saúde. Talvez a sua hemorragia você já tenha carregado há anos na sua vida. Mas hoje você teve coragem de quebrar todas as barreiras, as externas e as internas, e tocar nas vestes de Jesus. Que você possa receber essa palavra e que essa palavra venha gerar esperança, venha gerar confiança, venha gerar fé no teu coração. E que você possa realmente falar: Senhor, se eu apenas te tocar, eu serei curado. Se eu apenas te tocar, eu serei sarado. Jairo, se eu apenas aprender a crer, a confiar e a esperar no Senhor, eu vou viver um milagre dentro da minha casa. Que neste momento você possa realmente declarar: Senhor, o meu dia hoje começou desse jeito. A minha vida hoje caminha nessa condição. Mas eu sei que o Senhor pode mudar esse cenário. Eu sei que o Senhor pode mudar essa circunstância. Que você nesta noite possa falar: mais nada vai impedir de eu caminhar, mais nada vai me impedir de me aproximar de Ti, e eu não vou levar mais tempo de espera para decidir tocar no Senhor. Aquilo que te faz sofrer, hoje pode acabar na sua vida. O que você precisa hoje é decidir: eu vou te tocar, e quando eu te tocar, eu serei curado, eu serei sarado de tudo e de todas as coisas. Abaixe tua cabeça, fale com o Senhor nesta noite, que você possa realmente entregar todas as suas angústias, as suas aflições na mão daquele que pode resolver. Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, aquilo que nós necessitamos hoje. E, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha gerar no nosso coração coragem. Coragem para enfrentar toda a multidão. Coragem para enfrentar todas as adversidades. Coragem, Senhor, para terminar o dia de hoje com ânimo e fé, sabendo, Pai, que todo mal foi retirado, que todo sofrimento foi retirado e que a cura chegou por completo dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Senhor, eu quero te pedir agora, Pai, as pessoas que se encontram enfermas, as pessoas que se encontram isoladas, as pessoas que hoje, Pai, estão com dificuldades, ó Pai, de respirar, com dificuldades, Pai, de ser totalmente curado, tratado, restaurado. Eu quero te pedir, Pai, venha com o teu toque. E, Senhor, quando essa pessoa for tocada, que ela não só, Pai, prove do teu amor, mas que ela também possa provar do teu poder, que ela possa também experimentar, Senhor, a salvação dentro da sua casa. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, entra com a tua providência nos hospitais. Entra com a tua providência na vida daqueles que necessitam de um milagre hoje, Pai. Aquilo que parece, Pai, ser irreversível, aquilo que parece ser impossível, aquilo que parece, Senhor, aos olhos do homem não ter mais solução. Eu quero te pedir, ó Deus, coloque as tuas mãos poderosas. Levanta, Senhor, aquele que está caído. Levanta, Senhor, aquele que está necessitado. Entra, Senhor, com cura e com providência hoje, Pai. E que possamos ver com os nossos olhos, Senhor, o teu agir, a tua provisão, que possamos receber a recompensa, Pai, daqueles que buscam o Senhor nos dias de hoje. Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar cuidando, que o Senhor possa estar zelando,
com cada lar, com cada família, com cada irmão, Senhor, que tem ouvido esta palavra, Pai. E que essa palavra venha gerar fé, Senhor, no nosso coração. Que essa palavra venha gerar esperança no nosso coração. E, Senhor, que possamos, ó Pai, continuar nos apegando a ela, meditando nela, confiando nela, crendo, Pai, que o Senhor pode mudar, Senhor, qualquer cenário. O Senhor pode, Pai, suprir qualquer necessidade. Senhor, é o mesmo milagre que o Senhor operou na vida dessas duas pessoas. Nós queremos pedir hoje, Senhor, opera, Senhor, nas nossas vidas, que toda hemorragia, que todo sangramento, que toda enfermidade cesse em nome de Jesus, que esse tempo de isolamento acabe, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, que possamos, Pai, nos levantar, nos reerguer e que possamos, Pai, no dia que acabar todo esse mal, possamos ter coragem, possamos ter ânimo, da mesma maneira que o Senhor declarou para aquela mulher: tenha ânimo, a tua fé te salvou, levanta, você está livre dessa enfermidade. Você está livre desse sofrimento. Você está livre desse isolamento. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, esteja conosco, nos livra, nos proteja, Pai. É o que eu te peço desde já e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma boa noite. Confia nesse Senhor. Se apega nesse Senhor. Medita nessa palavra. Grife. Ore essa palavra. Confia nela e fala: Senhor, se eu apenas te tocar hoje, eu serei sarado, eu serei curado, em nome de Jesus. Amém.